Esses 2 anos, os últimos 2 anos, eles me premiaram com uma exposição à Fundação Vanzolini. Premiaram porque eu fui procurado pelo professor Amato, pelo professor Roberto Dima, pelo professor Maza, que me deram a oportunidade de ter outras visões, de ter outras conversas, e nós tivemos múltiplas conversas sobre um ponto de contato que existe entre gestão de projetos, um foco da engenharia de produção da Escola Politécnica e a gestão hospitalar. Antes de mais nada, eu sou um médico, fui um cirurgião durante muitos anos, era professor na área na Faculdade de Medicina. Então, muito do que eu vou, diferente da apresentação da Ana Maria, que foi muito baseada em pesquisas das quais que ela orientou, eu vou compartilhar com vocês a minha vivência e a minha experiência como médico na área de gestão e as visões que isso trouxeram. Essa é uma questão extremamente importante, porque a professora Ana Maria e o professor Bersaletti mostraram muito claramente as dificuldades que existem e que necessitam de melhoria de gestão na área hospitalar, que é a área que eu vou me concentrar. A Vivian, ela foi um pouco mais adiante, porque a Vivian, ela muito mais apontou soluções e caminhos que realmente são caminhos extremamente importantes para se conseguir o sucesso. Mas tudo o que foi falado pela Ana Maria, pelo professor Bersaletti, ou pela doutora, como é que eu vou chamar a Vivian? A doutora Vivian Rosso, elas trazem assim, problemas, soluções, mas tudo isso depende de quem? Quais são as pessoas que vão estar envolvidas com isso? Quais são as pessoas que vão conseguir desenvolver esses processos? Embora a área da saúde seja um nome muito vasto, porque tem a saúde pública, planos de saúde, os hospitais, todas as empresas na área diagnóstica, a indústria farmacêutica, os próprios médicos, eu vou me concentrar realmente na área hospitalar. E a Ana Maria já falou do complexo que acontece representado pela área privada, onde nós temos múltiplas agências reguladoras, onde nós temos múltiplas fontes pagadoras privadas e públicas, onde nós temos múltiplos fornecedores, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, a indústria de informática, e o hospital, ou serviços diagnósticos, ou até os consultórios médicos, fazem parte daquilo que nós chamamos os provedores, quer dizer, que ficam no fim da linha entre todo esse sistema e o atendimento aos pacientes. Existe uma história que é repetida e falada, que é a perda de número de leitos hospitalares de hospitais no Brasil. Isso tem várias origens, tem vários motivos, mas um deles é extremamente curioso. Muitos hospitais do Brasil, muitos eram hospitais pequenos que tinham a seguinte origem: eu sou um médico, eu tenho uma excelente clientela, a minha clientela começa a crescer, eu estou numa cidade do interior, eu estou num bairro, e eu preciso dar vazão aos pacientes que precisam ser internados. E eu, como médico mais periférico, tenho dificuldade de fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço uma, entre aspas, uma clínica, que dependia fundamentalmente de algumas instalações, alguma infraestrutura, algumas enfermeiras, e essas clínicas cresceram. O que aconteceu foi que, ao lado disso, existiam as grandes instituições, eram instituições filantrópicas. As instituições privadas eram as pequenas clínicas. E essas pequenas clínicas, elas funcionaram, sobreviveram, enquanto nós tínhamos 2 tipos de pacientes no Brasil: os pagantes e os não pagantes, que eram os indigentes. Essas clínicas cuidavam dos pagantes. Quando a situação começou a mudar,
e começaram a aparecer os planos de saúde como intermediário, quando começaram a aparecer as regulações, quando a assistência à saúde no Brasil foi generalizada para toda a população e depende da decisão do indivíduo se ele vai querer ser um dependente da saúde pública ou da saúde privada, essas instituições começaram a enfrentar muitas dificuldades. E o grande balizador do momento foi o fim da inflação, porque como a inflação escondia todas as ineficiências, quando acabou a inflação, essas clínicas começaram a desaparecer. Ou porque quebraram, ou porque foram compradas, ou porque foram absorvidas. Isso é uma parte importante da história dessa diminuição do número de leitos e do número de hospitais. Qual foi a solução das instituições que sobreviveram? Aqui a gente pode falar de hospital privado, o Hospital São Luís sobreviveu, o Hospital 9 de Julho sobreviveu. Eles sobreviveram fundamentalmente porque nesta virada de um novo momento da história do Brasil, da história econômica, houve o que se chama de profissionalização, que é o que nós estamos falando aqui, que é o motivo de muito do que foi falado anteriormente. Começou-se a se trazer para dentro da área hospitalar os profissionais não médicos. Não era mais o dono do hospital, que era médico, que fazia toda a gestão. Começaram a trazer os administradores, os engenheiros, os financeiros, os especialistas em recursos humanos, e a coisa começou a evoluir. O hospital é complexo? Sim, o hospital é muito complexo. A primeira complexidade, se eu gostaria de colocar isso assim, uma comparação com a indústria. Se eu pego uma indústria qualquer, ela vai fazer 10, 20, 30, 100 produtos diferentes. A Vivian falou que o AC Camargo atendeu, em 2015, 3,7 milhões de pacientes. Cada tratamento foi um produto diferente. Então, o que aconteceu foi que o AC Camargo, nesse ano, produziu 3,7 milhões de produtos. Quer dizer, não existem dois pacientes idênticos, como existem dois automóveis idênticos, como existem duas máquinas de lavar louça idênticas. Pacientes são todos diferentes. E isso traz uma questão muito importante, que é uma questão cultural, que a Vivian abordou, porque o médico, ele convive nesse ambiente individual. É difícil dizer que um médico do AC Camargo, ele não vai olhar cada um dos 3,7 milhões como produtos diferentes, como tudo parte de um mesmo processo. Aí eu tenho uma diversidade de fontes pagadoras, eu tenho edificações extremamente complexas e em constante mudança. O hospital nunca, do ponto de vista de construção civil, ele nunca se encerra. No dia que ele é inaugurado, no dia seguinte já tem quebra de parede e mudança de portas. Nós temos desafios logísticos complicados, porque a área hospitalar ela é a recordista do número de insumos que são utilizados. Os processos são muito complexos pela complexidade do paciente. Os investimentos em tecnologia são de investimentos muito altos para o tamanho da economia do hospital, e eles estão em constante inovação. Comprou uma ressonância magnética hoje, o último modelo, em poucos meses vai existir um modelo diferente, com mais capacidade, e médicos demandando pelas mais capacidades. Os custos são altos, todo mundo sabe disso, e existem muitas dúvidas a respeito do futuro. Quer dizer, quando se faz planejamento estratégico na área hospitalar, existem sempre as dúvidas de como é que as coisas vão evoluir do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do financiamento de tudo isso. Quem é que faz a gestão disso tudo? Veja, nós temos os profissionais de saúde que em geral, não têm a mínima noção do que significa a palavra gestão. Como eu disse, eles estão olhando dos 3 milhões e 700 mil pacientes, estão olhando cada um deles.
Estão olhando a sua especialidade, a sua profissão, as suas necessidades. É uma visão muito mais estreita do que a visão mais holística que é necessária para a gestão. E, de outro lado, nós temos os profissionais não médicos. E na minha vivência, de muitos anos, na área de gestão, o que eu vejo é que os profissionais não médicos, frequentemente, têm dificuldade de entender a complexidade do que foi falado num primeiro momento. A Vivi, quando falou dos médicos, ela falou da necessidade, da evolução e tudo, mas nos hospitais existem dois modelos fundamentais. O modelo da Vivi é um modelo chamado corpo clínico fechado. São 700 médicos. 700 médicos que têm uma relação direta com a instituição. E, portanto, a instituição tem um poder de moldá-los. A grande maioria dos hospitais, esses grandes que vocês veem por aqui, inclusive a BP, são hospitais chamados de corpo clínico aberto. O hospital de corpo clínico aberto, a Vivian, o hospital AC Camargo, o paciente é institucional, ele procura o AC Camargo. Nos hospitais de corpo clínico aberto, ele procura um médico que escolhe qual é o hospital que ele vai internar o paciente. Então, ele se julga muito mais poderoso para qualquer pressão que ele receba do ponto de vista de se adaptar, a dar alta para o paciente no momento adequado, como a Ana Maria falou, ou facilitar a comunicação com as outras pessoas. Então, o que nós vamos precisar fazer na nossa evolução? Nós vamos precisar que os profissionais não médicos comecem a pensar na área da saúde. Comecem a adquirir cultura para a área da saúde. Comecem a olhar para isso. Eu conversei com o professor Amato algumas vezes, dizer, será que os estudantes da engenharia de produção da Politécnica têm na visão deles a possibilidade de que eles possam ir para a área da saúde e seriam elementos fundamentais para corrigir algumas das questões que aqui foram faladas? Isso seria um aspecto extremamente importante. Quem olhar o UOL hoje vai ver a figura da Denise Santos, que é a CEO da Beneficência Portuguesa. É engenheira. A Vivian é administradora. O Henrique Neves, do Einstein, é advogado. O Luiz De Luca, de todos os hospitais da rede AMIL, é engenheiro. O Paulo, que está como superintendente lá do 9 de julho, é engenheiro. Quer dizer, isso é a realidade. A área hospitalar está trazendo e está atraindo os profissionais não médicos. Agora, de outro lado, nós também vamos precisar começar, pelo menos, a ser mais cuidadosos nas escolhas das nossas lideranças médicas, no sentido de que eles entendam um pouco de gestão. Porque o que é uma liderança médica? É um indivíduo que se destaca pela sua atuação médica. Não um indivíduo no qual se identifica uma capacidade realmente de entender as responsabilidades da sua posição como gestor de um setor, de toda a área médica na área do hospital. Então, é desse encontro dos profissionais não médicos que tenham entendimento da área hospitalar e dos médicos que tenham entendimento de gestão, é que eu acredito que nós vamos poder evoluir para corrigir alguns dos problemas que aqui foram assinalados. Muito obrigado pelo convite.